Tá me escutando? Tô, tô. Ó que eu tô aqui, ó. Que é pra Aí fazer sim, hein? inveja pras pessoas que não têm. Só você tem mesmo. A Marcela já me xingou. É isso. Vamos aproveitar, gente. Já encaminha pro pessoal. Ah lá, o pessoal tá falando, agora tá top. Deixa eu dar aquela encaminhada pra galera. Falar, vamos assistir. Vamos assistir a live desses coleguinhas. Entendeu? Show de bola. Mari, o, Oi. o Rafa ouve. Já de antemão quero agradecer a participação, o tempo disponível que você liberou pra gente aí. Esse horário, a mãe, trader, filho de carinchada Filho de e, Carixaba. e arrumou um tempinho para falar com um amiguinho aqui, Will Position. É Então, eu é agradeço muito. raro eu abrir mão dessa janela de tempo, mas não significa que a gente não faça, né? Eu gosto muito e eu falo, é legal estar desse lado agora, é sua vez de perguntar, geralmente eu já me acostumei no último ano e meio que sou eu que pergunto, agora é legal poder ser eu a responder aí o pessoal. E você falou que já faz tempo que você não faz live no Instagram, né? Um tempão, eu acho que tipo assim, com certeza mais de um ano e meio. Nossa, então tenho o privilégio, então. Exatamente. Me senti importante, tá vendo? Por isso que você ganhou a camiseta. Tá vendo aqui, ó? Will Position. Meu E sou Deus. convidada de número 3 para honrar o Will Position, não é mesmo? Verdade, tinha que ser, né? Aqui, ó. A Punk no Honrando. Scoot também. Eu vou mandar live para ela. Boa, peraí. Eu vou mandar live. Panzinha. O Perrete falou que vinha também. Vamos mandar pro Perrete. Vamos forçar o perrete. Eu acho que eu mandei pro Perrete errado, mas tudo bem. Eu mandei pro Perrete irmão. Serve Ah, esse também. aí, se aparecer, serve também. Ah lá, eu vou chegando, assim que eu gosto. Sandrinha. Sandra, Mari. O pessoal eu não É, vou conseguir ver para cima, senão eu perco o. o fio da meada, né? Exatamente. Olha eu bagunçando as coisas aqui. Então, vamos começar aí que eu tenho vários assuntos e eu quero ver se eu faço alguma coisa diferente, porque você já foi entrevistado a bastante gente. Acho que eu não vou conseguir, mas vamos lá com algumas coisas, né? Vamos Tem algum lá. pessoal que não te conhece, provavelmente aqui na live, mas acho muito difícil, porque é o pessoal do mercado que geralmente acompanha aí, Bertuso, a Petra, a Sandrinha tá aí, a Nanda, muita gente aí que a gente conhece, o Rafa Schmidt, do chat aí da gente, da Visão, da Casa Clear. Então, assim, eu queria saber hoje quem é a Mari perante o mercado, definir assim. Bom, no mercado, né, eu costumo dizer que toda mulher que é mãe, ela costuma sempre falar, sou mãe. Essa geralmente é a primeira fala, né? Mas a Mari é mãe trader antes de qualquer coisa, antes de ser analista, antes de ser influencer. Eu sou trader, então eu vivo todas as experiências e emoções que todo mundo que clica, que boleta, não importa o tamanho, sente, né? Então eu sou trader. Sou analista CNPIT, né? Fez agora 2 anos, agora no mês de outubro, que eu me tornei analista CNPIT. E ao me tornar analista, também trouxe essa parte do mercado como profissão. Eu deixei apenas de colocar em risco o dinheiro e passei a colocar em risco a reputação também, né? Que não é uma coisa tão simples. Além disso, sou parceira aqui, né? Nossa casinha aqui, ó, Clear Corretora. Tô ali e sou co-host do Game Delas, às vezes do Gamecast, né? Quando a chefia tá de férias, aí eu acabo ou substituindo o Indec ou substituindo o André Moraes, o que é sempre uma grande honra estar lá. Mas no Game Delas, que é a linha editorial dentro do Gamecast, que é apresentado por mulheres, a gente não apenas entrevista mulheres, mas é um ponto de vista feminino aí nesse mercado. Junto com a minha companheira, Ariane Campolim, a gente divide aí essa tarefa, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, sem dúvida nenhuma. E o que você mais ama em ser uma mulher trader que dá voz em um podcast? Num mundo tão
não é, é machista, mas Não, machista não pode usar essa palavra, eu acho que o de mundo do homem, mercado financeiro, pelo menos esse da onde eu muito estou inserido, então eu não masculino. posso falar de toda a parte do mercado financeiro, mas ele é masculino, não necessariamente machista. Ele é É, masculino é. porque ele é majoritariamente de homens, percentualmente, né? Mas eu, pelo menos particularmente, não tenho, nunca tive grandes problemas. É óbvio que existe alguma questão ou outra, mas nunca foi algo que me afetou. Na verdade, eu costumo dizer, Will, que eu usei do fato sempre de ser mulher como uma vantagem. Porque, como nós somos perseguidos, nós somos 20% aí do mercado segundo dados, né? Vai saber quantos não são os maridos operando na conta de uma esposa que a gente sabe que acontece, né? Então, vamos supor que nós sejamos de fato 20%. Você pensa numa sala onde tem 10 homens e uma mulher, no máximo duas, mais fácil você lembrar o nome da mulher do que você lembrar o nome dos homens. Então, eu sempre me apeguei a isso como uma possibilidade de ter voz e sempre aproveitei o espaço que me foi dado, né? Agora, como que é ser trader? Eu acho que uma das coisas mais legais, assim, que isso me trouxe como mulher, e é por isso que eu gostaria que mais mulheres experimentassem isso, é que aprender sobre dinheiro e aprender sobre construir patrimônio é uma das maiores liberdades que uma mulher pode ter. É uma liberdade de tudo, é uma liberdade de escolha, é uma liberdade de relacionamento, é uma liberdade de tantos fatores. E eu acho que eu queria muito que as mulheres entendessem que isso é mais não é uma coisa de homens, né? É uma coisa de seres humanos adultos e maduros entender sobre dinheiro. Então a gente tem que ocupar nosso espaço também. Legal, Mário. E isso é muito legal. Eu admiro muito. E quando a gente conhece o analista, a gente sabe toda a importância de ser um analista. E isso eu até falo pessoalmente que eu demorei para entender. Por quê? Porque a gente sempre se questiona quando a gente. Cortou para mim! Voltou, voltou. Você falou, a Uma gente ligação. sempre se questiona e cortou. A gente sempre se questiona de um analista se dizer tão bom trader e não estar no mercado. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo mais para frente quando a gente vai conhecendo vocês. O Ari aqui, boa noite, Ah, Ari, para mais uma mulher satisfação maravilhosa também, analista aí, ó. no Beijo, Ari. mercado. Então, assim, quando a gente começa e a gente, eu falo por mim mesmo, que a gente fala, questiona, do fato realmente, porque se você é analista e você vende que dá para ganhar dinheiro, por que que você se tornou analista? E é isso que começou esse projeto aqui de trazer mais papos para o pessoal entender a responsabilidade, porque a Casa Clear, para mim, um simples trader, começou a contar a história do que é lá e assim se torna emocionante e a gente começa a ver quantas pessoas precisam que a gente converse, que a gente dê voz a seu day trader, a perder dinheiro. É que nem falam, toda profissão tem um risco. Quando eu montei a minha empresa, por exemplo, a corretora de seguros, há 10 anos atrás, cara, eu ganhava R$ 1.000. Eu passei muito tempo ganhando R$ 1.000. E assim, eu tinha um salário fixo, aonde eu larguei para iniciar um projeto de vida. Então, o trade é a mesma coisa. Você não perde dinheiro, faz parte de um projeto. Obviamente, quando você quebra grande, não é fácil, né? Não é Uhum. fácil ali você e você vai aprendendo a cada dia. Então, na Casa Clear ali, para mim, foi o divisor de águas de tentar entrar nesse mundo, de fazer live, de conversar. O entanto agora não é ganhar dinheiro, é realmente bater um papo e levar um pouco para cada um, né? Então, assim, qual que foi a maior dificuldade da Mari no day trade? A Mari no day trade, para mim, foi entender sobre risco, Will. Porque, assim, muita gente vem pro day trade, também, acho que ninguém vem tendo ideia do que de fato é o risco, né? A gente associa o risco apenas ao stop. O que é gerenciar risco? É gerenciar o stop. Mas quando a gente está fazendo, quando a gente fala sobre gerenciamento de risco, ele vai para além dessa questão do que é gerenciar o stop. Por que que eu estou falando isso? Porque também há um risco em não fazer nada.
entendeu? E eu lembro que eu li num dos primeiros livros que quem me fez ler foi o Scott. Dois livros, ele sempre falava que eu era muito talebiana. Por quê? Porque eu gosto muito dos livros do Nassim Taleb. A Lógica do Cisne Negro e o Antifrágil, né? E quando você vai lendo sobre isso, você vai entender um pouquinho mais sobre essa lógica do risco que você precisa colocar na conta, o risco de não fazer nada. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu comecei primeiro porque meu pai me falou que ele descobriu o trade, ele achou que aquilo ali era minha cara. E eu, como uma pessoa que ouvia todos os influencers de investimento que falam que o trade não funciona, e eu repetia essas frases, tá? Falava, não, e aí quando meu pai chegou com essa proposta para mim, eu falei, imagina, jamais, ele não vai funcionar. E meu pai falou, não, eu pago o curso, você faz, né? Eu pago para você. E aí eu não costumo negar esse tipo de. Para aprender, eu falo que eu gosto de estudar até nem que seja para discordar. Entendeu, Will? Então eu falei, eu vou estudar isso aí para falar aqui com conhecimento de causa que não funciona. A partir do momento que. Então, assim, eu entrei sem a pressão. Eu entrei sem a pressão de resultado. Só que muito rápido eu fui picada, porque quando você vê que é possível, não que é fácil, mas quando você vê que é possível, aquilo ali, todo mundo faz a conta de multiplicação, Will. Você pensa, eu lembro da primeira vez que eu vi isso, eu podia colocar R$ 1.000 na conta da corretora, fazer R$ 100 no dia. Aí você já faz vezes 20 pregões. E se eu fiz com isso com 1.000, com 10, e a conta vai ficando extremamente interessante. Só que mesmo assim eu não tinha. Então eu falei, tá bom, vou aprender, vi que funciona, mas eu não tinha a pressão de ter que ir logo para conta real. Eu falei, não, eu vou estudar, eu vou testar. E eu também tive que entender que subdimensionar o risco que eu estava tomando também não ia valer a pena o tempo que eu estava dedicando aquilo. O que isso quer dizer? Se eu não clicar, se eu não operar, e se eu operar pequeno demais, pensa o seguinte, eu tenho um trabalho que me remunera bem fora do mercado. Eu trabalho com meu pai. Quanto que vale? E aí eu tive que fazer essa conta. Quanto que vale a minha hora trabalhada, né, nessa atividade? E aí eu ganhava muito mais na minha hora nessa atividade e passava 6 horas vendo o mercado. Isso não faz sentido. Eu tive que mudar, porque a Mariana, eu sou muito mais de hesitação do risco. Mãe, eu já passei por muitas experiências que vieram para mim fora do mercado, que o meu perfil era completamente o contrário. Meu perfil era de não querer tomar risco, né? Eu falava, não, eu quero o seguro. E aí eu tive que entender que muitas vezes não fazer nada também é tomar um risco. E é o risco que a gente não vê. Então, não construir patrimônio, não fazer nada, não pegar essa oportunidade que estava sendo dada, e ela, para mim, ela foi literalmente dada. Meu pai falou: eu pago o curso para você fazer. É, eu também tinha uma perda ali que eu precisava contabilizar. Né? Então, o primeiro grande aprendizado, grandíssimo aprendizado que eu tive no mercado foi que não tomar risco nenhum também é assumir um risco. Então, não fazer isso, não aprender sobre investimentos, não aprender sobre o mercado e não fazer o trading, sendo que eu estava estudando isso, também era um risco. Então, tudo isso a gente tem que gerenciar. Né? E eu falo às vezes, é que eu não entro tanto nisso quando a gente está em sala ao vivo, porque geralmente a gente tem que segurar o pessoal na outra ponta, né? Operar menor, porque as pessoas geralmente vêm maior para o mercado, mas vir pequeno demais também não faz sentido. Né? Não tomar nenhum risco, tipo, o trade não funciona, então não vou fazer nada, vou seguir aqui no meu trabalho, CLT, ganhando. No livro do Nassim Taleb, quando ele fala sobre antifragilidade, ele dá um exemplo de dois irmãos gêmeos. Posso fazer alguma coisa, ter alguma imprecisão no livro, na história, tá? Mas faz tempo que eu li, mais de 5 anos. Mas ele fala de dois irmãos gêmeos, onde um é um executivo dentro de um banco e o outro é taxista. Né? E aí, em um momento de crise, ele fala assim que o cara que era executivo CLT de um banco, tinha um bom emprego, quando bateu a crise, ele foi surpreendido de ter sido mandado embora. Enquanto o irmão dele, como ele é taxista, à medida que ele foi vendo que o negócio naquela região que ele costumava trabalhar não estava legal e ele conseguia se mover para outras regiões, pegar corridas em outros lugares, ele foi se adaptando, mesmo em momentos de crise, ele questiona a questão da antifragilidade, porque ele fala. O outro achou que não corria risco, só que ele corria o maior risco, porque tudo dele estava tudo que ele recebia como renda estava nas mãos de uma coisa que ele não tem controle, que é a empresa.
Todo mundo que é um CLT está sujeito a um dia ser mandado embora sem saber que a empresa não está indo bem. Eu tenho um negócio também. A gente não Ah, vai ficar abrindo para. Eu tenho 70 colaboradores entre PJs e CLTs dentro da empresa. Você não vai ficar falando de cada problema que você tem de fluxo no negócio, isso é, né? E aí, se nunca aconteceu, uma empresa tem mais de 25 anos, mas se um dia acontecer, esses colaboradores não ficaram sabendo disso. Então, risco é isso também. Risco é o que a gente não vê, é a gente não fazer nada, é a gente não diversificar nossas fontes de renda. Então, foi o primeiro grande aprendizado como trader. legal. A gente sempre corre risco, né? Por exemplo, eu sou corretor há 10 anos e amanhã a inteligência artificial pode comer o meu negócio. E é uma realidade. Então, é um risco eu continuar nele. Obviamente, tem o trade, que a gente vai lutando cada dia aí para ter uma renda consistente, né? Para poder chegar Uhum. lá e viver de mercado mesmo também. Não só de day trade, de usar esse dinheiro para outras aplicações e outros investimentos, que acho que isso é o propósito Da maioria do do day pessoal que pelo trade. menos está aqui, né? O pessoal que mais está aqui e alguns que a gente sabe que toma risco de todo jeito. Acho que a gente tem que boletar todo dia. E eu me incluo nessa. Parece que se a gente não abrir uma boleta, o mundo vai acabar, né? Nos últimos tempos, acho que eu passei um dia sem abrir. Então, assim, a cada dia a gente vai tentando melhorar. Por que que a Mari virou analista? Qual foi o ponto-chave para a Mari falar assim, agora eu quero ser analista? Eu podia dar uma ótima resposta para você, mas eu vou ser de uma honestidade brutal. Por que que eu vou ser de uma honestidade brutal? Quando eu estava nesse meu primeiro curso, né, eu comprei dois cursos, né, nessa acordo com meu pai. Um curso era de um analista e um curso era de um influencer, tá? Que nunca mais eu vi. E você sabe que eu estou dentro desse meio de influencers, mesmo que não são aqui do grupo aqui, a gente meio que sabe, não conheço todos, óbvio, mas eu nunca mais vi. Só pra ressaltar que eu não lembro o nome. Um dia eu tava conversando com a Martinha e ela falou um nome, eu falei, putz, eu acho que é esse, mas eu não lembro. E eu também não comentaria aqui. Que era um curso, assim, eram várias aulas, cada vídeo, assim, gravado, eram 4 horas de vídeo com um pregão ao vivo em que ele ia fazendo operações e falando aleatoriamente, ensinando. Esse era o curso. E o outro curso, que era jornalista, que é do Panunco, foi assim, pegar na mão. Will, pegar na mão que é o mercado, que é trade, que é swing trade, que é investimento, por que day trade não é uma atividade de renda passiva, é uma atividade de renda ativa, nanã, que é um candlestick. Ele ensinava até fluxo, por exemplo, mas fluxo eu simplesmente assisti as aulas e eu decidi que aquilo não era para mim. Foi o único que eu fiz? Não, foi muito. Mas quando eu via essa questão, e ele falou, eu lembro dele ter citado nessa questão de que ele era analista. Então, eu fiquei com essa informação na cabeça. Quando eu comecei a operar, comecei a ver as lives ao vivo, tudo, até porque meu pai, quando ele viu o trade, ele falou: não, é muito simples aqui, ó. Você faz o curso, vai na live e é só fazer igual. Porque o cara tá dando recomendação aqui, né? Então é só você fazer, né? Tão simples quanto isso, né? E eu lembro de eu falar assim para ele: eu acho estranho, porque se fosse tão simples assim, não daria tanto dinheiro. Eu lembro de ter falado isso para ele. Mas aí eu fiquei com essa questão do analista fazendo aquilo. E aí, um dia eu perguntei num grupo que a gente operava o que era, como que fazia para ser analista, porque até então eu achava que o analista ele precisava ter uma faculdade de economia, alguma coisa assim. E a pessoa falou: Ó, tem que ter ensino superior, mas tem que passar numa prova, e é uma prova chata. Aí o bicho me picou. Por quê? Porque eu adoro ter uma comprovação de que eu sei sobre uma coisa. Então, essa é a minha resposta brutal e honesta. Mário, você tinha intenção de atuar como analista? Nada disso foi o meu motivador. Meu motivador foi o desafio. Ah, falaram que a prova é difícil, eu vou passar. Eu fiz isso com a faculdade. Eu estudei numa faculdade pública, né? Eu fiz Nesp e eu queria passar porque é difícil, é lá que eu vou. Para mim, não para os outros. Não é para provar para os outros. É para eu fazer um reforço. E ainda mais no trading, eu achei que aquilo ia ser um reforço importante para mim, de que eu era capaz, de que eu conhecia o suficiente sobre aquilo. Então foi por isso que eu decidi tirar. Olha o pessoal aí, ó, gente. Eu tô vendo vocês falando, eu não tô Derretinha, conseguindo acompanhar a chat. Mas aí derrete. que eu Não. decidi tirar, tá? Aí eu deixei essa parte de mim aí guardada um pouquinho. Aí quando foi 2022,
eu retomei isso. Sentei a bunda na cadeira, estudei e decidi. Quando eu tirei, eu já tinha uma proximidade do pessoal lá do grupo, eu já tinha gravado o Game Delas como convidado uma vez, né? O Scott já trabalhava lá e a gente, na época, em 2020, a gente dava mentorias junto, né? Ensinava o pessoal. A gente estava, na verdade, a gente estava na pandemia, não tinha mais nada para fazer, né? Então, fazer curso online era uma beleza, porque era até companhia. Eram os nossos happy hours, era ficar falando de mercado no Zoom, porque a gente não podia se encontrar. E aí ele já estava lá, eu gravei o Game Delas uma vez como convidada, já tinha, inclusive com o senhor Perrette, eu já tinha participado do Arena uma primeira vez. A primeira vez que eu fiz Arena na XP foi com o Perrette e com a Martinha, foi quando eu conheci ele. Tava assim, ó, nervosa, entendeu? Não sabia que eu, né? Falei, meu Deus, mas vamos. Eu sabia que eu não tava me pondo num lugar onde eu não sabia nada, né? E aí, nisso eu tirei e aí eu postei. E aí, quando eu postei, o Caçaca me chamou e falou: Mari, você tá querendo trabalhar de analista? Eu falei, não, não pretendo, né? Tipo assim, vai parar de trabalhar com meu pai, não pretendo. Ele, vamos pensar numa parceria e tal. E aí foi assim que eu acabei migrando parcialmente para essa atividade de fazer a sala ao vivo, de estar ali dando recomendação. Mas foram coisas que foram surgindo uma vez que eu abri essa porta. Eu não foi um planejamento. Então é resposta honesta mesmo. Tirei o CNPI porque eu queria falar, eu consigo. A gente começa. Então, a Mari se desafia sempre, né? A gente vê, quando a gente conversa um pouco aqui, a gente percebe o que é a Mari intensa, né? A gente estava até conversando com a Marcela e a gente sabe que você é fora do caminho, assim. Acho que o grupo hoje está muito bom, né? Eu falei isso Eu na sou Casa Clear. suspeita. Eu sou suspeita. O time aqui é maravilhoso. Assim, então, hoje quando a gente pega quem faz as lives, você, o Perrete, a Pan, o Kim, o Juca ali fazendo na participação do Morning. Então, assim, e quando a gente vai nos eventos, a gente vê que, cara, essa base tá boa demais. Aí tem o Alex, tem o Giba. Meu, são pessoas que, o Scott, né, que eu às vezes entro no Zoom dele também. A gente tenta ser Uhum. onipresente em pessoas que fazem importância pra gente. Então, não é uma coisa tão, digamos, tão aleatória. E sim, é como se estar lá é valorizar o que vocês passam pra gente. Então, eu sou muito grato e foi assim que eu mudei o meu pensamento sobre o analista, às vezes, não operar 100% e entender que precisa ajudar também, porque tem muita gente precisando. Foi Então, por é isso que que eu iniciei assim, o eu acho projeto. que vale ressaltar, Will, para as pessoas que às vezes não saibam que consiste a profissão analista, né? Porque quando você vai estudar para tirar a prova, primeiro, para explicar para o pessoal, você precisa ter qualquer curso superior completo, né? Diploma, não precisa ser em economia, qualquer superior. E aí você literalmente marca a prova para fazer. São duas provas, uma prova no CNPI, são dois tipos de CNPI. O CNPI fundamentalista é aquele cara que vai dar recomendação de carteira, vai falar, porque saiu. O Perrete, eu tô esperando ele tirar o fundamentalista, porque ele está pronto, né? Então ele vai olhar fundamento, né, do ativo para dar uma recomendação com base no fundamento, e o técnico, que somos nós, vai dar uma recomendação com base no preço. Para tirar o técnico, são duas provas: conteúdo brasileiro e conteúdo técnico. Para o fundamentalista, é conteúdo global e conteúdo brasileiro. Se você faz tudo, você vira pleno. Por exemplo, o Ross, ele é pleno, tá? Quando você vai estudar conteúdo brasileiro, você passa pelo código de ética, você vai entender o sistema financeiro, os participantes do sistema, inclusive o analista é um participante, os traders são participantes do sistema financeiro, os investidores institucionais e tudo mais. E aí você entende a responsabilidade, né? Porque você, primeiro, a gente, óbvio que como toda profissão vão ter os bons e ruins nesse sentido, né, Will, de ter gente que não vai ligar. Tô dando recomendação, cada um que se vire. Tem gente que vai sentir o peso da recomendação, uma vez que a gente sabe que as pessoas vão tomar risco com base na nossa opinião, na nossa tomada de decisão. Então, eu acho que vale ressaltar isso, que quando eu vi essa questão do analista, eu ouvi e eu até entendi. Ah lá, o Perrete falando, é o próximo. Eu tô precisando de Precisando tempo. de Tá na tempo, minha aí fila também, lascou. viu, Perrete? Tá na minha fila. Confesso que eu tenho essa vontade aí também, porque e eu vou te falar, eu acho fundamentalista mais difícil do que o técnico,
Porque conteúdo brasileiro a gente já fez, né, Perrete? Que é chato pra dedéu. Conteúdo técnico é mais fácil, conteúdo brasileiro, mas conteúdo global é puxado. E eu também quero isso. E aí eu também via, falava, é muito fácil o analista tá ali operando no simulador. Primeiro, no simulador, porque nós somos obrigados dessa forma. A regulamentação da profissão exige que a gente faça as recomendações, mostre as operações no simulador e que a gente não possa operar aquilo que a gente recomenda. Concordo? Não. Não importa se eu concordo, é a regulamentação a que eu me coloco, né? É igual um médico, ele tem que seguir as regras do código de ética da profissão dele e uma série de outras profissões também. A gente é assim. Então a gente segue. Só que eu senti o que eu não tinha ideia, que é o peso reputacional. Porque eu sempre falei, meu, eu tomei um stop ontem na minha conta. De boa. Tomar um stop na live, você tá com as pessoas na sua frente olhando ali, né? Você tem a questão da sua reputação. Eu falo stop quando você já tá numa fase como trader com mais experiência, que você já conseguiu construir uma curva de resultado, você sabe que ele faz parte da trajetória daquela linhazinha que vai subindo assim, vai descendo assim, que vai subindo assim, que isso faz parte. Se você fez sua parte, se você seguiu sua técnica, é ok. Stop é mais, o financeiro é mais fácil de recuperar. Agora, stop reputacional, por exemplo, se eu fizer algo contra que vai, não estou dizendo tomar um stop na live, tá, galera? Mas eu tô colocando, é a minha cara ali no YouTube, sou eu falando, sou eu publicamente falando sobre isso. E tem um monte de gente que só vê o recorte. Aí tem a pessoa que entra na live, vê o dia que seu operacional deu stop e vai falar que analista é uma bosta, ele não sabe operar. Quantas são as pessoas que acompanham a construção da curva de um analista, por exemplo? Isso é mais raro. Então as pessoas Muito falam pouco, muito muito sobre o pouco. analista, mas eu já falei isso para várias pessoas. Vieram falar de analista A, analista B. Falei, você fala isso com base em quê? Qual que você pegou todas as operações daquela pessoa? Porque daí fala assim, ah, não, mas o que eles falam que é a curva de resultado. Eu falei, então vai lá e prova o contrário. E Assiste é, por 2, 3 meses e fala, olha, esse aqui realmente não sabe operar. Porque geralmente as pessoas assistem só uma janela. E se ela pegar seu stop naquela janela, e já viu, aí vai falar que o analista não sabe operar. Agora, por sempre. que ser analista se você sabe operar? Então, você rentabilizar dinheiro, aí entram vários outros fatores, tá, Will? Existe a questão do que cada um gosta de fazer de fato. Eu, particularmente, adoro. Eu não quero ser analista dando recomendação pro resto da vida, tá? Não pretendo. Inclusive, eu tô quase tirando o beat. Então, eu falei, meu Marcelo, eu falei, meu Deus, por que que eu tô dando recomendação do beat? Só Ele porque tá o bicho tá dando tanto. maravilhoso, entendeu? Para operar. Tô quase É, eu tirando tô o quase beat indo ali pro da beat. live, porque eu quero voltar a ele. Mas eu acho que tem uma outra camada de aprendizado para mim, também como trader, para mim como pessoa. A gente não tem capital infinito, né? Então, por exemplo, para uma pessoa que está às vezes num momento de vida, a gente, lembrando, a gente é trader, a gente rentabiliza capital. Não dá para esperar fazer boletas gigantescas com R$ 1.000 na conta, não é proporcional, não vai acontecer. Pode acontecer como um ponto fora da curva, mas não vai acontecer como uma constância. Então, muitas vezes as pessoas acabam tendo acesso a uma possibilidade que paga muito bem, entendeu? Então, assim, tem vários motivos que levam a pessoa a não operar na conta real e ser analista. Eu e o Perrete, a gente conseguiu aí, por causa do nosso contrato com a Clear ali, a gente não é CLT, por exemplo, a PAN, ela é CLT, a questão ali é que o compliance da empresa não permite fazer o que eu e o Perrete fazemos, que é separar um ativo, tá? O compliance da XP para funcionários que são CLT, eles não podem operar nada. Não é só analista, não, tá? O funcionário da XP não pode fazer day trade. Puxado, né? Puxa, E isso às vezes explica muito o porquê da pessoa estar ali 100% ativa em todos os ativos e não operar, né? E também a gente e- sabe que por que você não analisa, por que você não faz trade? Porque o salário é bom. Não sei quanto é o salário da PAN, do Kim, não é o que vem o quesito, mas para você largar o trade tem que ser uma coisa que compense. E aí coloca em todas as escalas, e aí, para quem gosta de ensinar, a PAN faz muito conteúdo, né, de mentoria e tudo mais, tá, com a Uhum, mentoria agora. E eu então também.
tudo tem que valer a pena na nossa vida, porque não adianta. São Se você várias, falar assim, várias coisas que a gente coloca na balança quando a gente assume essa possibilidade. Para mim, na prática, também vem a questão que eu me tornei uma trader muito melhor depois que eu virei analista. Porque eu falo, como eu tenho problema de tomar risco, tipo assim, o meu lado que eu tenho que estar sempre atenta é o da hesitação, de não clicar, não do over, tá? Cada vez que eu faço como analista uma operação em que eu tenho por obrigação da profissão explicar o que eu tô vendo, qual que é a justificativa técnica. Então, gente, vou comprar o bit por causa disso, disso aqui, o preço de compra é aqui, o stop é aqui, a condução. Você é obrigado a organizar o seu pensamento. Essa obrigação de organizar, inclusive, isso eu acho que é uma baita de uma dica para as pessoas. Toda vez que vai entrar numa operação, por isso que as pessoas insistem tanto no diário de trading. Quando você faz o diário, você também tem que organizar. Ah, quem faz diário de trade, né, Will? e eu acho que aqui Puta quem está na negócio live aqui chato. pouquíssimos fazem, hein? Acho que pouquíssimos Pouquíssimos fazem. fazem. Puta Mauro negócio Boto chato. Eu aí. faço o registro das operações. Mas eu acho que é importante você, mesmo que seja para você mesmo, se grava falando, estou entrando por causa. Finge, fica aí em casa de vocês, finge que você é analista de você mesmo. E você Eu tem ia que perguntar agora para explicar você. a operação. Duvido isso não mudar muito como você se vê tomando risco. Primeiro, porque você ganha mais agilidade no pensamento, tá? Você já ganha agilidade do pensamento. Então você vai ter que, cada vez, eu opero 2 minutos, então isso precisa ser rápido. E eu preciso ver a operação se desenhando um pouco antes para já começar a alertar. Gente, talvez eu vá comprar. Talvez eu vá comprar, compro, explico, tal, não sei o quê. E ganhar essa agilidade traz clareza mental. Isso é importante para o nosso cérebro, inclusive comportamentalmente. E para você, o quanto melhorou você ser analista nas suas operações no índice, que é o que você opera hoje, né? Você já deu um spoiler aí, falando que quando você vai fazer uma entrada, você para e pensa porque você tem que explicar para que você está em live. O Uhum. quanto melhorou isso para você no seu profissional ali como trader? Ou você já tinha esse costume e levou ela para a live? Só boa noite, Eu Mauro já Boto. tinha. Hã? Pode falar, que eu Boto. O desculpa. Boto tá aqui. Só boa noite, Boto. O Danilo tá aqui. Olha, seu Maruboto, que honra! Fez muitas arenas comigo. As arenas de quinta, né, Maurão? A gente chamava nosso pessoal dos arenas de quinta. É, eu não sei uma métrica disso, porque por um tempo nessa transição eu parei de fazer day trade todos os dias, tá? Passei a focar mais no swing trade. Então, eu fazia day trade no dia que eu estava mais acompanhando o mercado. É legal porque eu postava nos meus stories e hoje eu vejo nas lembranças as operações. E é legal ver que eu fazia a mesma coisa que eu faço hoje, porque eu vejo a operação, eu falo, cara, é a mesma coisa. Óbvio que talvez agora eu tenha muito mais habilidade no detalhe, na análise de contexto, mas o gatilho, por exemplo, era o mesmo. E aí eu foquei muito mais nas minhas operações de swing trade, por exemplo, tá? Então eu focava bem mais em ficar posicionada no milho, tanto que eu falei para Marcela que esse contrato X do milho é meu contrato favorito para comprar, entendeu? Porque ele é um contrato que se engata uma grande tendência de alta. Então assim, eu não fazia mais, eu fazia trade 4, 5 vezes no mês, tá? De sentar e ficar assistindo. Passei por essa fase, porque isso foi uma coisa que mexeu comigo mesmo, tipo, tá ali como analista, ainda que eu fazia isso uma vez na semana, mas mexia com a minha semana, então eu falei, preciso dar um passo para trás, senão eu vou bagunçar o emocional da trader com o emocional do analista. Depois eu fui ganhando de volta um pouco mais de respiro, né? E aí, quando eu vim para a sala da Clear, que o Casaca falou, meu, eu falei, eu vou poder fazer de casa, eu tô no meu ambiente é muito mais favorável, eu perco muito menos tempo quando eu fazia no estúdio da XP. Pensa que eu tinha 3 horas para ir, 3 horas para voltar, né? Eu tinha era um rolê muito maior. Hoje eu faço daqui de casa, desse cantinho que vocês estão vendo aqui, tá? Eu comecei, aí sim eu falei, bom, agora eu vou voltar a operar todos os dias. E eu também estava tentando encaixar no meu Lego, né? No meu Lego da Que é muita vida, coisa, né, Mari? é muita coisa, porque eu precisava Esperando o encaixar a conteúdo da empresa. Expert ainda. Então, eu tinha que encaixar a empresa,
porque a empresa ainda é, e eu acho que vai ser ainda por um bom tempo, que mais me remunera, tá? É também onde eu tenho uma experiência profissional muito mais longeva, né? Eu tenho mais de 18 anos de experiência com o que eu faço na área de gestão de negócios e tal. E ainda estudo, ainda desenvolvo isso, cuido da estratégia da empresa e uma série de coisas. Eu falo que construir valuation é muito mais difícil do que calcular valuation. Gente do mercado financeiro, vamos calcular a valuation da ação da empresa X. Filho, construir isso é muito pior. Então, eu tinha que encaixar todas essas coisas, porque meu pai, coitado, perdeu praticamente a funcionária por um tempo, né? Ele que me colocou nisso falou: e aí, agora? Como é que eu faço? Eu preciso de você Se aqui, vira né? em duas. E aí eu falei: então, eu quero aceitar, eu não vou te deixar na mão, eu vou dar um jeito de encaixar tudo. Não é tão simples quanto parece encaixar tudo. Eu tive que ir testando o que funcionava e o que não funcionava. E aí, na Expert D24, eu estava conversando com o COD. E eu falei para ele que me atraía muito esse negócio dele operar abertura por causa da alocação do tempo. Fazer uma operação um dia, aquilo tudo fazia muito sentido para mim e eu só não tinha ainda desenhado tecnicamente, porque a abertura é um momento diferente do resto do dia, né? Você não dá para você esperar o mercado andar, tudo isso, e ali eu já estava confortável. Eu ia ter que voltar para aquele desconforto de iniciante, tá? De uma coisa nova, só que a gente nunca sai do zero, né? Porque eu já tinha aprendido muito sobre mim e tal. E aí ele pegou e falou: eu vou te ensinar, vem e eu vou te ensinar, vou colocar você nas minhas turmas, tal. Você quer aprender? Eu falei: quero, porque eu acho que a abertura é um grande negócio. E aí, desde então, eu vim lapidando essa questão do operacional de abertura em si e passei a operar. E quando chegou agora, recentemente, em maio, eu falei: agora eu coloquei isso na minha agenda. Meu celular desperta todos os dias, 8h50, não porque eu acordo 8h50, eu acordo às 6 da manhã, porque eu tenho filhos, tenho a rotina deles. Mas por quê? Para me tirar de qualquer distração, porque às vezes você já entrou no fluxo do dia, quando dá de 8h30, 8h40, eu já paro, fecho aqui, ninguém me interrompe, combinado isso na empresa. Então, a partir dali, eu comecei religiosamente a voltar a operar todos os dias, tá? Até então nem era todos os dias, mas hoje é todos os dias. É um pouquinho antes, mas desde. Por isso que quando eu mostrei nos meus stories esses dias o relatório de performance, eu coloquei nos últimos 4 meses, né? Junho, julho, agosto, setembro, porque foi quando eu religiosamente voltei a operar todos os dias. É legal. Acho que regra, tem que ter regra, né? A regra, ela é o principal. Até a gente estava falando, eu já estou pronta, porque eu não gosto de deixar ninguém esperando e tudo mais. É, uma perguntinha aqui. O que você já ouviu de um trader, de alguém do mercado que mais mexeu com a Mari? E falou assim, gente, isso mexeu comigo, que você ficou pensando e falou, eu preciso ajudar essa pessoa. E se você Tá. ajudou, se você conseguiu ajudar, não aqueles que aparecem assim, né? Eu perdi 10 mil, eu tenho mais 1.000 para recuperar 20. Esses Isso não. daí já aparece também. Esse é o que mais aparece. Eu queria realmente saber, por exemplo, se hoje eu chegar e, Mari, eu preciso aprender, eu preciso. A história que mais mexeu com você, que você guarda assim, A tem me- alguma dessa? São várias com a mesma camada, que é essa que você falou, que não tem como não mexer, tá? Mas uma vez um cara me pediu eu comentei num Rios do Killing que ele estava falando sobre um comentário que ele recebeu e ele estava dando um direcionamento, ele fez um rio sobre isso, óbvio, ocultando a pessoa. Eu comentei nesse Rios falando, espero que essa pessoa tenha a ajuda que ela precisa, se eu puder fazer algo, e essa pessoa viu meu comentário e me chamou. E era uma situação que para mim até hoje é muito difícil de lidar, mas que também essa vida de redes sociais me ensinou e que me ajudou, inclusive, como trader, e você vai entender por quê. A gente não pode controlar o incontrolável, o que está fora da nossa mão. Tá? Então, o que que aconteceu? Era uma pessoa que já tinha perdido o casamento, já tinha perdido dinheiro, acho que foi o de menos, né? Já tinha perdido confiança, já tinha perdido o acesso à própria família,
A mulher foi embora com filhos e a mulher tinha dado mais uma chance para ele depois de mais de um ano que ela já tinha se separado. E ele, escondido dela, voltou para o mercado. Perdeu, ganhou. A volta é muito boa, né? Voltou ganhando. E aí, quando ele ganhou o suficiente para pagar, principalmente as pessoas próximas a ele, que emprestaram dinheiro na primeira fase que ele perdeu, ele entrou no declínio de volta e perdeu tudo. E, e aí, quando eu falei para ele que ele precisava falar com a mulher dele sobre isso, ele falava: Eu não posso, porque ela vai me largar. Né? E aí, para mim, é muito difícil, porque esse é o tipo de situação que nem somente aquela pessoa pode se ajudar. Né? Eu conversei com ele, eu expliquei, ele falou, óbvio que eu acho que ele estava procurando alguém que fosse dar uma solução dentro do mercado. O que eu falei para ele é: sai do mercado. Agora você precisa sair. E se você continuar perguntando para as pessoas o que você está me perguntando, uma hora você vai achar alguém que vai te falar. Vai te dar a resposta que você quer ouvir. Só que a resposta que você quer ouvir não é a que você precisa. Que é: vem aqui então, vou te ensinar, vamos recuperar. Era isso que ele queria ouvir. E eu não sei se outra pessoa deu essa resposta. Entendeu? Eu não Sendo sei. que, Porque essa pessoa nunca mais apareceu. Entendeu? Já aconteceu de. E aí eu tenho várias histórias desse tipo. Algumas é mais pastelaria, tá? Esse foi uma pessoa que eu conversei de fato muito mesmo. De entender, de aconselhar, de falar, né? De falar assim que eu acho que até no ponto de vista de casamento, porque você, quando você é casado, você não toma decisão só em uma pessoa. São duas no mínimo ali. E as decisões precisam ser tomadas juntos. O risco precisa. Pode ser um ou outro a tomar o risco, mas entender o risco que está sendo tomado é uma obrigação que a gente tem de dividir. Entendeu? É uma obrigação que a gente tem de dividir. Para mim é fácil falar isso, porque o William também é trader, né? Então fica fácil dividir essas questões com ele. Ele não opera também, ele não pode operar, porque ele é operador de mesa. Mas fica fácil explicar isso para ele. E nos nossos acordos, na verdade, quem manda no dinheiro que casa sou eu, né? então ele que tem que explicar o que ele está fazendo com o É mais dinheiro, ou né, menos Mari? isso. É mais ou Mais menos ou isso. menos isso, Eu né? sou mais ponderada. Mas, assim, são sempre histórias muito difíceis e que têm a mesma raiz, Will. Das pessoas querendo resultados simples e rápidos para problemas extremamente complexos que não são só do mercado. Geralmente, quando a pessoa chegou nesse ponto, o problema não é o mercado, é que o mercado acelerou a ruína, tá? Mas com aquele mesmo pensamento, se a pessoa vai empreender, com aquele mesmo pensamento, se a pessoa vai para aposta, com aquele mesmo pensamento, ela também chegaria em lugares muito complicados, tá? É, todo mundo sempre querendo botar a carroça na frente dos bois, né? Exatamente. Como diz, é difícil para todo mundo. Eu sinto isso bastante também, não posso falar que não. Mas Mas eu acho que não é uma linha perfeita, tá, Will? Eu acho que vale ressaltar isso. Eu acho que todos nós temos as nossas. É aquilo que eu falei, não é tão fácil assim. Ai, Mariana, como é que você organiza seu dia? Nossa, eu organizo meu dia, porque aqui tem esse horário, aqui tem esse horário. Mariana, quando foi a última vez que um dia saiu de 100% dentro disso? Putz, não lembro. Não lembro. Só que eu tô pelo. Tem que funcionar se 80% funcionar. Essa é a questão do trade. Ah, você tem todo um conjunto de regras, mas o seu sistema não pode ruir se você cumprir 80% delas. e se não está favorável, não opere, né, Mari? É isso. Acho que Tira o pé a naquele gente dia, não fica na cama e fala: hoje não tá pra mim. vai passear, vai no parque, vai passear com o cachorro, vai fazer alguma coisa. Acho que essa é a grande uma das dificuldades também. Ó, Qual o o ponto? Rafael tá aqui falando aqui do William. Ele conhece o William também, né? Ó, já foi cliente dele, né? Ó, Rafa? O que que você acha que a gente pode pegar da Mari ali nas lives que você pode ensinar? O que que você acha que com frases ou o que que a gente tem que pegar da Mari numa live? A técnica, uma fala sobre gerenciamento? O que que hoje, se você destacasse um Se ponto eu pudesse crucial, ensinar só uma coisa, uma coisa só?
É um pouco do que está na minha bio aqui do Instagram, né? Que do day trade ao buy and hold, o foco é o longo prazo. Então, que apesar de nossas operações de day trade durarem pouquíssimo tempo, mesmo que seja uma operacional longo de tendência ao longo do dia, se a gente for parar para pensar frente a um investidor, é pouquíssimo tempo, né? Então, a gente não pode confundir o tempo que leva para fazer uma operação com o tempo que leva para construir resultado. Resultado é uma sequência. A gente tinha que usar, e eu não gosto de usar essa palavra jogo para não usar, né? O pessoal não confundir mercado, day trade com jogo. Mas é porque na estatística se chama dessa forma, o jogo dos grandes números. O que é isso? Se você pegar uma moeda para cara ou coroa, né? E você, se você acerta, você tem, concorda que se é uma vez só, a gente sabe que a estatística dos 50% não muito se aplica, porque é muito aleatório. Então pode dar 3 vezes caras seguidas. É possível, é razoavelmente possível, não é um negócio, um evento em um milhão de dar. Só que você concorda que se você jogar a moeda 100 vezes, a estatística vai ficar muito próxima dos 50%, 50%. Então aí você vai buscar payoff. Então você vai buscar apostar com uma pessoa que se você perder, você paga um, mas se você ganhar, você ganha dois. E só que aí não é legal nesse cenário jogar poucas vezes. Nesse cenário, quanto mais vezes você joga, mais a estatística está a seu favor. Por quê? Quando se trata dos grandes números, a probabilidade trabalha. Quando se trata de poucas jogadas, você está muito mais na aleatoriedade. Então, se eu pudesse ensinar só uma coisa para as pessoas, é essa percepção de que o trading é uma construção, é uma somatória de vários trades. É óbvio que todo mundo gosta e grava. Eu gravo meus bons trades. Aquele trade que você olha e fala: Meu, peguei 13 mil pontos na casa clear de bit. Entendeu? Assim, ó, de medo, que o André Moraes estava na minha frente, é uma baita referência para mim. Entendeu? E ele tava comprando o bit. Eu falei: Para mim é venda. É Entendeu? Eu falei, complicado. poxa, para mim é venda. E aí eu falei um pouquinho assim com ele, ele falou, Mari, toca. Porque o cenário dele era maior, ele tava falando de swing, eu tava falando de day trade. Ele falou, toca. E o bit desceu 13 mil pontos. Eu nunca vou esquecer disso. Só que isso é tão importante quanto a somatória dos outros trades. É que é bonito, faz bem e eu gosto de guardar, porque reforça para mim a minha capacidade de leitura. Mas resultado, dinheiro no bolso, isso não quer dizer nada. Óbvio que um trade muito bom, ele ajuda a puxar essa curva para cima. A gente tem que tentar surfar para melhorar essa curva. Mas resultado, o trade mudar a sua vida, só vai acontecer como uma sequência de resultados, de não com só. Então, se eu pudesse só ensinar uma coisinha para as pessoas, botar na cabeça de vocês, é que trade é somatória de um monte. E é assim que eu falo. Todo mundo que tem verdades absolutas, fale, testa 100 trades disso, aí a gente começa a conversar. É. Inclusive, para falar que eu tô errada. Marcela falou que quer 10 mil pontos no bit. Vai sair da Mari todo dia, tá vendo como é que é, né? Logo É. ela falando isso. Né? A rainha dos 10 mil pontos no beat. Já falei para que eu vou parar de dar recomendação, vou voltar para ele na minha conta real. Hoje você acha que um dos maiores problemas, assim, não problema do trader e do pessoal do mercado ali financeiro que perde, pode ser o ego? O ego ele se Com certeza. torna um dos maiores problemas ali no curto prazo, porque a gente vê que tem muita gente que não fala que perde, não fala que Uhum. deixou de ganhar, né? A gente estava ali no, na Casa Clear e a gente viu pelo menos uma pessoa que ela não ia sair nem para almoçar, para Uhum. Eu sei ficar. quem que é. E no último dia ele falou assim: eu fiz 8 operações só. E a Uhum. gente falou assim: não é possível. Então provavelmente ele estava largando, fazendo médio contra, médio a favor, e ele não encerrava a posição. E é um cara que tem 3 meses de mercado. Estava na live do Perret semana passada e uma pessoa me achou no Instagram e simplesmente veio conversar. Pô, legal, você tá ali e, meu, eu sou do mercado, tô há um mês aí e tal. E eu tô operando índice, porque o dólar achei muito pesado. Aí eu falei assim, tá, eu opero com 10 contratos. Eu falei, cara, você tá pesado. Ele, não, mas eu não tomei loss, ó. Aqui tá, fiz 1.800 no mês. E mandou lá, né?
Eu falei, cara, com 10 contratos no mês operado, você fez 1.800, você fez uma merreca. É considerado uma merreca, ao meu ver. Por quê? Sim. Se você tomar aí, para mim hoje um stop saudável no índice é 200 pontos. Para mim, no mínimo aí, ali para você pegar esses flutuantes. Tem gente que tem stops curtíssimos, 50 pontos, 20 pontos, às vezes umas coisas ali que eu gostaria de aprender, mas ao mesmo tempo eu acho que não me deixaria confortável numa operação. Aí de repente já tomei um violino de 150 pontos, que é o meu oco hoje, para depois eu ajustar de segundos de você entrar e na hora que você entrar, eu sempre entro no mercado, ele ir lá e pegar meu ponto e Ir embora. ir embora. Aí eu falei assim, imagina a pessoa com 10 contratos num mês. Se você for colocar 20 dias operado, 1.800, eu acho pouco, eu acho. O tamanho do risco que você está se colocando ali É e se por isso que eu permitindo de gosto 10 da contratos. avaliação de unidade de risco, eu. Por isso que eu gosto dessa avaliação, porque eu falei isso lá. Mostrei meu relatório de performance, eu ocultei a, a, a parte vertical do relatório, que é a parte que todo mundo quer ver para julgar se a Mariana sabe operar ou não, que é o valor financeiro feito. E aquilo ali eu falei, essa parte, por mais que eu saiba que todo mundo quer ver isso, é a parte que menos interessa e ajuda qualquer outra pessoa. Por quê? Porque esse tamanho aqui, ele diz respeito a uma variável que é só minha. E eu não posso passar para os outros, que é o capital que eu tenho. Ele diz Por respeito exemplo, ao tamanho do meu capital, é o que vai dizer o que está naqueles números. E isso eu não vou depositar na sua conta, eu, desculpa. Eu não vou pegar uma parte do meu capital e depositar na sua conta, entendeu? Agora, a curva construída, aquilo ali se refere à qualidade técnica. Isso eu posso passar. Em live, em curso, em diversas formas a gente pode passar. Então, o que, que eu posso pegar da PAN? O que, que eu posso pegar do Perret? O que, que eu posso pegar das pessoas? É a construção da curva, o perfil da curva. O que está no eixo vertical do relatório de performance, não, porque, de novo. E aí, como que a gente pode saber disso, Mari? Porque você precisa ouvir pessoas que saibam te dizer qual é o resultado que ela fez, ponderado pelo risco que ela tomou. É assim que um gestor de fundo é medido, Will, que é o índice de Sharpe de fundo. Resultado. Pega o seguinte, você olha lá o cara que fazer gestor de um fundo, nossa, esse cara aí, ó, pica das galáxias, performou 50% no ano. Eu vou botar meu dinheiro nele. E aí você vai ver o fundo, ele faz isso aqui, ó. Volatilidade bizarra. Bizarra. O eu acho que Sharpe dele não é bom. a Por maior quê? Porque boleta se que eu ele vi. toma um risco de quebra toda hora, uma hora ele vai quebrar. Eu sempre uso a analogia do carro. Vamos sair daqui de São Paulo e ir até o Rio de Janeiro de carro. Aí sai a Mari e eu chego lá em 6 horas. Eu acho que é isso que é o tempo normal, assim, bem ok. E sai o Will e chega em 2. A galera fala, meu, performance do Will é muito melhor, não é mesmo? Mas ele foi, não foi porque ele foi em 2 de avião, ele foi de carro, que nem um louco, cortando curva. Só que ele chegou vivo lá. Só que Talvez de umas 100 3 horas e vezes. Qual a chance meia. dele chegar 100 vezes vivo? Qual a chance de eu chegar 100 vezes viva? Então, o risco tomado para fazer. Que é esse cara de R$ 1.800 operando com 10 contratos, ainda mais fazendo bem mais de uma operação por dia. Por aí a gente não pode afirmar, mas a gente tem uma boa percepção de que provavelmente o resultado não está bom ajustando o risco que toma. O capital dele Entendeu? era pequeno, tá? Porque eu falei assim, você deve ter eu comecei a falar, depois eu falei assim, mas de repente você tem um capital grande. Ele falou, não, é porque eu conheço um cara que opera aqui, faz dinheiro, ganha dinheiro, e aí terminei entrando com isso aqui porque ficava perto dele. Eu falei, tá, se você tomar aí 2 stops nessa proporção, aí eu não tenho mais dinheiro para colocar. Então. Então, é por isso que de repente poderia ter começado ali a falar e ficaria mais claro o, esse assunto, né? É, sobre a Casa Clear, o quão mexeu com você lá? Mexeu de alguma forma, porque assim, eu fui como trader, sou cliente, fui lá. Uhum. Aquilo para mim ali, na sexta-feira, quando a gente fez ali o rap que foi para a inauguração da casa, eu já falei pro Casaca que aquilo era surreal, né? Que aquilo ali, se tivesse uma vez por mês, dei algumas ideias para ele, falei pro Kim também,
que tem mais formas dessa de aproximar o trade dos analistas, mas Uhum. como ali vocês estão trabalhando, né? Tem uma certa emoção, mas não tanto quanto imaginando um trader estar ali perto de vocês. Apesar que você falou do André Moraes, estar junto ali e tudo mais. Qual a Porque eu já importância tive a que você. oportunidade de estar com ele em outras. Eu falo, já participei Outras de mesa vezes, com ele, tá? Mas é diferente estar operando na frente dele. de outras pessoas, né? Também assim, tipo, mas o André tá passando isso, e a Mari isso, gente, né? Porque ele era engraçado, que às vezes ele dava uma levantada, gente, esse cara, eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? E eu não conheci ele pessoalmente, né? Então eu Ele é falei muito assim, querido. aí do nada assim, ele fala, gente, eu tô no índice aqui, que isso aqui lá, eu me assustava, eu me assustava. É, para mim, André, para falar, eu sento, eu tô sempre com o caderninho de aprendiz, né? Por quê? Porque ele sempre foi uma baita referência e se consolidou como uma referência a partir do momento em que eu tive a oportunidade de ter acesso a ele, né? Tem pessoas que às vezes nos decepcionam e tem pessoas que a gente fica, putz, é isso mesmo, né? Eu espero estar desse lado da lista de vocês, mas Ah, ele essa parte aí certamente você não não vai vai ser. saber, não. Você não vai Nunca saber o que saberei, mas tudo bem. a gente comenta no PV, né, Marcela? Fala aí. Isso aí você nunca vai saber. Mas Então a importância. O Rogério falou uma coisa aqui no chat, porque eu acredito nisso. Eu lembro quando eu abri minha primeira conta na Clear, quando eu estava ali em 2020, foi quando a Clear foi a primeira a dar a gratuidade do Profit Pro, né? E aí foi aí que eu abri minha conta ali na Clear. E eu ouvia falar da Clear ser a casa do trader, né? A maior corretora a nível Brasil em market share do público trader é até hoje. Se mudou, foi muito recente, mas somos. E a gente sempre teve. E quando o Casaca me apresentou, vamos para Clear, aquilo foi um abraço na minha vida. Assim, eu falei, eu tenho um carinho gigantesco. O William, que é meu marido, já foi líder da mesa da Clear. Então, assim, a gente aqui, nós tem parte aqui, esse boné era dele, inclusive, ele não está mais na casa hoje, mas não está nem aqui em casa, porque ele está trabalhando, mas não está mais na Clear. Mas eu tenho aqui as coisinhas dele, guardei, e falei, agora quem herda sou eu. Então, eu sempre tive essa sensação de casa. E o que que é uma casa, né, Will? É a estrutura. E as pessoas, às vezes, todo mundo tenta esse rótulo da casa do trader, né? Só que da Clear sempre foi mais natural. Primeiro, pelo volume mesmo. É onde mais tem gente operando day trade. Só que uma coisa mudou a partir do momento. Quando o Casaca me falou da casa Clear, eu falei: você é um gênio. Eu quero te matar. Eu vou trabalhar muito, mas você é um gênio, tá? E viver a casa. E eu não tinha ainda essa pressão, mas quando a gente viveu a casa Clear, falei, a casa é onde a gente mora, onde está a nossa estrutura, onde a gente tá segurança. Mas a Clear deu um outro passo, ela virou o lar. Porque o lar é sobre as pessoas. É sobre a casa existir onde as pessoas se encontram e elas dividem valores, elas dividem essas experiências, e aí eu acho que esse é um ponto. Depois da experiência de um mês de Casa Clique, nós trabalhamos loucamente, porque não foi só a casa que a gente tinha para manter, a gente tinha para manter o YouTube. Coitada da Mari Perrete, a gente enlouquecia todo mundo, porque a gente ia ficar trocando horários de live. Mas depois, eu acho que a gente deu esse passo além, né? Todo mundo agora pode falar que é a casa do trader, mas lá agora só clica. É, Casa também, somos nós, mas eu lá, não. porque é o único lugar onde existe isso das pessoas. É esse movimento que vocês estão fazendo, que você entrou numa live com o Leandro, que você entrou numa live para falar sobre casa. São os clientes falando sobre essa experiência. Entendeu? São as pessoas falando sobre essa experiência. Porque as pessoas poderiam falar, Maria paga, graças a Deus. Eu falo que eu ganho, meu trabalho é maravilhoso, que eu ganho para fazer o que eu faria de graça. Mas como eu sou trader, eu gosto de dinheiro. É. Entendeu? Alô, caçaca, tô Mas trabalhando de graça, hein, caçaca? já trabalhei muito, viu, Will? Já fiz muito de graça por Não, causa faz disso. mais. Mas ver vocês se reunindo para falar sobre essa experiência eleva para mim e eu sei que para o time lá muito. Agora, vamos ter mais? É aquilo, quanto mais vocês falam isso, quanto mais vocês reverberam isso, mais existe a força de fazer isso do lado de dentro, porque organizar aquilo não é um negócio fácil.
Não, ali foi um projeto enorme, né? Aquilo está montado ali, pensado num projeto e nos clientes. Lá foi dito para dizer uma frase, lá gravando mais. Acho que não tem palavra que descreve ali a gente estar perto de vocês e ter atenção, por mais que você está cansado, se precisar voltar, né? Tinha todo. Eu Uma posso te hora. falar, todo dia eu tinha preguiça de ir. Todo dia eu falava. Mas aí eu chegava lá e aí eu falava, nossa, mas é muito legal. Eu também, fui 8 vezes e se eu pudesse ir, eu iria mais. Eu juro para você Você foi mais que que, eu, é, eu acho. que era difícil, mas conhecer pessoas aí, o Léo acabou de voltar aí, cara genial, gente boa, de um coração enorme ali. Você toca uma ideia com o cara, toda a forma como ele administrou ali da parte da Rocket, né? A casa ali do que Uhum. ele tinha que fazer e o que ele fez E ali ó, foi ele foi o que mais foi, porque ele foi todos os todos dias. os dias. Empurrou Uber, quase morreu. É, ali foram várias emoções, né? Mas foi uma coisa muito, muito triste para quem não foi. Viu, Ó, dona o Léo tá Sandra? falando ali que ele foi mais que todo mundo, até mais do que o segurança, o que é uma verdade, porque Porque o rapaz mudava, ali né? que tava na primeira semana, ele não, ele até já tinha, porque eu pedi uma coisa pra ele, ele falou, ah, eu falei, qualquer coisa se tivesse de novo, ele falou, então hoje é meu último dia. Eu até fiquei sem graça. Falou, outro dia aviso prévio, eu falei, fiquei sem graça, ou seja, trocou essa pessoa, mas o Léo foi todos os dias, e eu quero fazer um adendo que eu acho que vale muito a pena, que é essa parceria da Rocket com a gente lá, é, pelo nível da disponibilidade deles de construírem uma coisa significativa com a gente. Porque eu cheguei no universo do trading, quem que era a Mariana na fila do pão para poder sentar um dia com alguém e falar, e se a gente pudesse fazer uma coisinha assim, 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 assado? E eu acho que é muito mérito do que a Rocket está fazendo, de construir aí uma ferramenta, mas principalmente ouvindo a gente, porque tem vezes que outros lados já são tão grandes que a gente perde um pouco dessa voz, né? E eu acho que um pouco de clear tem a ver sobre isso, né? Quando a gente traz os clientes para perto, a gente quer ouvir vocês de fato, a gente acaba criando essa sinergia. E foi uma parceria muito legal, viu, Léo? E eu enchi o saco do Léo e eu estou devendo uma lista para ele, né, Léo? E é uma coisa até que era a frase que até a Marcela falou, que quando a gente chegava lá, né? Deixa o ego de fora. E até mesmo essa falta, esse deixar o ego de fora foi para Rocket, porque eles precisavam mudar algumas coisas também e Uhum. foram ouvindo a gente ali. Falei algumas coisas pro Léo também, enchi o saco dele, mas vocês que estão ali fazendo live, que tá ali mais, eles deixaram o ego, porque é uma empresa montada, todos sabem que precisam arrumar, mas o ego de ouvir os clientes ali, de não ter problema, foi muito legal. Olha o Davi falando aí, ó, 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 isso merece print, viu, Davi? Quando fui na casa até fechei o mês positivo. Ambiente importa, eu Alô, acredito caçaca, vamos muito. fazer mais. Gas- ambiente importa, porque quando a gente. E pra gente analista mudou isso também, tá, Will? Isso é importante falar. A gente tá na live, por mais que eu já conheço a cara do Will, já, a da Marcela, a da maioria de vocês estão sempre com a gente. Eu já sei como vocês são na pessoa física, entendeu? Além do Nick que está ali. Mas é muito diferente você se expor numa recomendação quando as pessoas estão à sua frente. Porque boa parte da nossa comunicação ela não é verbal, né? Fez o seguinte, Wilson, se eu falar uma coisa e você achar uma besteira sem tamanho, você não vai conseguir negar. Você pode não falar nada, você não vai escrever lá no chat, porque tem gente que escreve, tem gente que tem espírito de porco. Mas tem gente que, né, beleza, faz parte, não precisa concordar com tudo. Mas a nossa expressão no dia a dia não é, a gente não esconde, né? Então, quando a gente está ao vivo com vocês também, isso adiciona um peso pra gente, para esse lado, tá? O que não necessariamente é ruim. Ele ajuda a gente a lembrar o peso da responsabilidade que a gente tem. Não que a gente não ligue para isso, mas a gente vai sempre elevando esse nível do, poxa, eu tô aqui, são pessoas mesmo que estão aqui tomando risco junto comigo. Exato. Futuro do day trade para você, você acha que vai melhorar? Que as pessoas estão tendo mais consciência?
estão se tocando ou você acha que ainda a gente está Eu num fiz essa turbilhão pergunta. de. Eu fiz essa pergunta para duas pessoas na Expert. Uma já saiu esse conteúdo, a outra vai sair porque não consegui dar vazão à Expert ainda. Falei que eu tenho medo de conteúdo. Olha lá, o Guilherme Cardoso falando em ambiência, uma pessoa que fala disso assim, que é uma ambiência que eu sou muito grata de ter na minha vida, tá? É, eu perguntei isso para a Martinha e perguntei isso para a Ari Campolini. A Marta, porque ela foi uma referência, ela é ainda, inclusive, eu estou fazendo a mentoria dela, tá? Começou ontem. Eu tive que sair da aula para correr para o pronto-socorro, mas falei para ela assistir a gravação, ela tá dando mentoria de commodities, bem grupo pequeno e tal. E para a Ariane, porque ela faz grupos de mentorias num volume muito grande de pessoas, e eu queria saber como que era a percepção, se é melhor, se é pior, como é que estão chegando. E eu acho que as opiniões divergem muito nesse sentido, o Will. O que eu penso é o seguinte: nós temos informação demais que vira ruído e gente de menos querendo profundidade. Este é um ponto, tá? Só que isso acontece no trade, isso acontece no mercado, isso acontece para empreender, no marketing digital. Quantas pessoas vão ali sendo seduzidas de que a onda do marketing digital, você vai fazer dinheiro, você vai fazer 6 em 7. Filho, tenta botar para fazer um curso. Não é tão simples quanto parece. Só que esse cemitério de silêncio, esse cemitério dos perdedores é extremamente silencioso, ninguém sabe. O cemitério dos perdedores do trader é barulhento, porque tem dados da B3 divulgados, quantas pessoas perdem dinheiro, entendeu? Então eu É, penso o seguinte: primeiro que as pessoas precisam saber, onde há grandes resultados requerem grande profundidade. Quanto mais é falado sobre um assunto, mais raso é a conversa. Quem quiser. É bom porque cai mais gente nesse funil, mais gente vai chegar lá embaixo, tá? Então a gente tem muita informação e tem muita informação de qualidade de graça, tá? A sociedade do game tá aí para falar e ainda já falei para vocês, vocês não viram nada do que vem por ali de graça. Agora, eu acho que, como a Marta falou, talvez a base, e não é sendo pejorativo, e não é pra gente de mimimi, a base vem mais suja. Porque as pessoas vêm cada vez, por outras áreas, não só o mercado, tá? Contaminadas pela ideia da facilidade. Redes sociais, a descarga de dopamina. As pessoas, elas veem aqui que você tem sucesso, um menino de 20 e poucos anos que tem casa, carro, não sei o quê, e aí a gente vai perdendo a perspectiva do que precisa ser feito para se construir algo que vale de verdade. E a gente está perdendo a capacidade de aterrissar no chão, de saber que as coisas significativas levam tempo, que elas precisam de plantio, e outra, plantar, regar, não é garantia de colheita, mas não plantar, nada é garantia de não colher. Então a gente tem que também lidar com esse risco. Então eu penso que o universo do trading ele vai melhorar. Nós temos ativos novos, eu sou uma entusiasta disso. Eu vejo a B3 mesmo. Eu ouvi da B3, tá? Falar assim, muito talvez da forma como as pessoas enxergam o day trade e também a parte nossa, porque a gente também não estava olhando tanto para esse público, como a gente deveria ter olhado desde lá de trás. E eles querem justamente mudar isso, a comunicação que eles têm direto com a gente, tá? Falo porque eles já fui procurada por eles em mais de uma forma, tá? Para que a gente encurte isso e a gente tem tido acesso ao pessoal interno da B3 para levar as demandas. É rápido? Óbvio que não, né? Nada é rápido. Nenhum grande resultado se construi não. rápido. Mas eu Hoje, vejo com hoje, bons olhos hoje o Bit, quando começou, né, Mário? Não foi rápido. E eu hoje, achei que ia demorar muito. Virou meu preferido. Amo o Bit, entendeu? Eu acho que temos bons ativos vindo aí. Eu acho que a própria B3 está aprendendo também com lançar de forma cada vez mais eficiente. Está se colocando no risco de testar, entendeu? Ah, Bit em real, o pessoal reclamou, vamos lançar Solana e Ethereum em dólar, vamos ver quais são as dificuldades. E ela está ouvindo, e eu acho isso um bom negócio. A gente tem as automações, que são grandes ferramentas, não só para a gente dar uma diversificada nesse universo do trading, mas também quem souber usar as automações para que fazer teste, inclusive, das suas próprias ideias, né? Putz, eu tô achando que isso aqui funciona. Hoje, muito você pode pegar, se for uma coisa extremamente subjetiva, e testar, fazer um backtest. O que antes, lá em 2020, eu planilhava. Ainda planilho? Planilho, porque a nossa cabeça precisa ver para crer. Entendeu? Precisa ver para conseguir executar. verdade,
Porque se a gente não Mas anota a também, gente né? encurta um pouco esse processo, porque daí às vezes a gente corta o que não funciona. Ah, eu achei que operar o último candle do dia, sei lá, tô falando coisas aleatórias. Era bom, aí você faz um backtest e vê que não era, então você nem perde tempo fazendo aquilo na mão. Agora, você fez um backtest, viu que aquilo ali é promissor, deixa eu fazer isso aqui na mão e ver, porque aí eu tô ensinando meu cérebro para depois executar. Então, eu vejo com bons olhos. E eu vou te dizer, nós estamos a um bull market de ver o universo de trade explodir de novo, igual foi 2020. Legal. 2020 foram muitos CPFs, né? Foram. Eu sou da leva de 2020, né? E eu falo que se eu tivesse a estrutura que o pessoal tem hoje, jamais, não vou dizer jamais, porque cada um passa pelo processo ali que tem que passar. Mas eu não teria perdido o dinheiro aí de 2021, que foi grande. Porque foi uma colheita ali 2020 a 21, não fazer day trade, era só swing, termo e opções. E aí quando foi em 2021, o meu amigo já fazia swing trade no índice, né? Ele vinha sempre carregando. Então ele pegou ali dos 65 mil até os 100 mil. Ele Uhum. veio carregando uma quantidade de contrato. E aí eu falei assim, cara, eu sou pequeno. Ele também era, ele operava 4 contratos. Depois que ele começou a fazer uma leva, porque rodava ali 3, 4 mil pontos no dia, né? E aí ele começou a fazer dinheiro, ele começou a aumentar ali para 7, 8 contratos, 5 para fazer o swing. Eu falei, pô, eu não aguento dormir Eu não consigo posicionado. fazer. Assim, dormir posicionado eu não conseguia. E aí foi que eu comecei a fazer o day trade e tudo mais. E aí eu achei a aba do day trade de alocação. Porque eu usava o swing, né? E era 2 mil por contrato. E eu usava o home broker, nem sabia o que era profit. Então, quando eu coloquei lá que era R$ 25 a margem do contrato, aí você já viu, né? Nossa, na época da pandemia foi muito, 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 muito. Então, assim, até aumentar a disposição ali foi bem. Eles deveriam ter aumentado essa margem antes, talvez não teria passado. Acho que teria do É, mesmo jeito. é Teria do uma mesmo jeito discussão, porque o estava pessoal sempre vai capital. discutir, vai ter. É difícil tomar essas decisões, vão muito de teste também. Mas eu acho Procurar o que erro, né? porque vai ter gente o pessoal que defende o contrário, né? Que a margem tem que ser menor. Mas é importante o pessoal entender que a margem, principalmente para swing trade, talvez seja uma boa referência do que deveria ser a margem, porque o cálculo geralmente da margem de swing trade está muito atrelado à volatilidade diária do ativo. Né? É, Então, por exemplo, o milho, quanto que é mais ou menos a volatilidade ali? Não só a média, né? Mas em extremos. Ah, é 3, 4%, não é tão difícil ver essa oscilação. Então, no mínimo, a margem para dormir posicionada é isso. Não precisa dessa margem para operar day trade, mas eu costumo dizer que a margem de swing trade é um bom indicativo para você ter ideia de quantidade. É que você sabe que eu não gosto dessa métrica de quanto dinheiro por contrato tem que operar. Se você faz um bom gerenciamento de risco, toma pouco risco de 2 a 5% do seu capital por stop, a margem, quantidade que você precisa ter na conta por isso, por essa conta já está marcada ali, né? Já vai sim. ser saudável desse jeito. Mas como o pessoal gosta disso para ter uma referência, para mim a referência é a margem do swing. Do swing, né? É que nem você fala, assim, a margem pequena traz mais gente, mais aprendizado, às vezes menos ruído das pessoas que chegam e querem aprender. E se fosse uma margem de 2 mil, por exemplo, a gente não teria talvez tantos CPFs Não, e eu ali. vou te dizer, várias pessoas que tiveram a vida completamente mudada para o lado positivo pelo trade provavelmente não teriam tido acesso. Porque, por exemplo, você operar 2 contratos de índice precisa de 4 mil, mais do que você estaria disposto a perder. Então, não era para sempre, né? Não é Uhum. a bolsa de antigamente que só ricos que operavam. Então, ela É precisou, isso, é ela isso. precisou dar um jeito. Então, é isso. Mari, a gente está indo para 1 hora de live. Não quero tomar mais seu tempo. Você é mãe, né? A minha turma, eu falei hoje, vocês ganharam uma folga, ganharam aí uma meia hora a mais de televisão. Pelo menos eles não gritaram, não aconteceu nada, né? Tá Não, daqui tudo a pouco bem. invadiriam, você pode ter certeza, porque o tablet do Davi vai bloquear já já. Ele bloqueia por tempo. Faz um favor para mim. Faz um favor para mim. Define uma palavra ser trader.
Ser trader, uma palavra difícil para uma pessoa que fala mais que a boca como eu. Pois é. Aqui a gente tá para fazer difícil. Uma Vou fazer, palavra. gente, vou fazer, calma. Nossa, todo mundo falando faz a pergunta, eu vou embora, tchau. É, Ser trader, desafio. Para mim foi desafio. É e vai continuar sendo, por isso que eu continuo. Me desafia em várias coisas, em vários aspectos. É desafio. show. Um conselho que você deixaria para esse pessoal aí de resiliência, de xingamento, uma coisa que mexa com as pessoas. Assim como quando a gente vê você com o Scott naquela cena lá na Expert, na sua entrevista ali, que é emocionante. Eu entrei na live do Scott outro dia e me emocionei bastante também, até pedi desculpa, estava ali no Zoom, porque é uma coisa que mexe muito comigo também, porque a cada R$ 100 que a gente perde aqui, a gente começa a deixar o sonho para trás. E por que eu falo isso? Porque minha mãe, ela falou para mim assim: quando você perde, eu perco também. Porque se você ficar apertado, aqui em casa também a gente vai ficar apertado. Então não só afeta você. Eu não moro sozinho, né? Tem a minha mãe, a gente não tem aquela condição, mas eu considero que a gente vive muito melhor do que muitas pessoas, né? Graças a Deus e tudo mais. Então, quando a gente tem alguém, a gente aproveita. Quando a gente tem um loss, a gente fica deitado no final de semana curtindo a casa. É difícil. Graças a Deus tem uma condição assim de conseguir fazer algumas loucuras e tudo mais, mesmo com todas as dívidas que eu ainda pago do erro lá de 2021, foram bastantes. Então, por isso que na Casa Clear eu resolvi fazer isso aqui também, para bota minha cara a tapa mesmo lá, eu falei, porque eu vi um assim, estava numa rodinha e falou assim, ah, mas você é consistente? Eu falei, cara, consistência eu posso ganhar R$ 500 por mês. E para mim isso pode ser consistente porque é o dinheiro que eu vou pagar alguma coisa, eu vou pagar uma bebida com metanol aí, tá mais barata, entendeu? Então, acho que por isso que muita gente precisa ouvir, de repente, vocês, que são analistas, têm mais prazos, traders, e se reunir sempre que possível para a gente poder melhorar esse sistema de loss, de entenderem que o loss faz parte. Com Ó, isso, seu recado, por meu favor. recado para as pessoas é que primeiro elas coloquem um prazo longo para qualquer sonho que elas têm, tá? Tira o olho do quero mudar de vida em um ano. Existem coisas que são multifatoriais em que a gente colocar prazo faz com que a gente busque atalho e todos os atalhos vão ficar levando a gente pro ponto zero. É assim no trade, é assim no peso, é assim em várias coisas. Então, coloca aí as pessoas falam: "Ah, mas se vai demorar, eu não quero". Se vai... Coloca ali 3, 5 anos, né? É melhor se surpreender com prazos tendo sido bem menor, né? Ele tem uma frase que eu gosto muito que eu falei pro ele quando eu conheci ele, que eu falei que a felicidade é o que sobra quando a gente tira dos nossos resultados as nossas expectativas. Vamos lá. Felicidade igual. Resultado menos expectativa. Pode ser que você tenha um baita resultado, só que sua expectativa era muito alta. Quando você tira a expectativa, sobra um pouquinho só de felicidade sobre aquele resultado. Então, façam isso no tempo. Pensa que vai demorar, porque se vier antes, melhor. Aí a sua felicidade vai ser maravilhosa, porque sua expectativa é que demoraria tanto. E por que eu tô falando isso? Porque se isso desanimar vocês, falar assim, poxa, mas se for para demorar 3, 4 anos eu não quero, se for para demorar 5 anos eu não quero, porque vai demorar demais, talvez o trade não seja para você. Porque o tempo vai passar de todo jeito, se você estiver vivo. Vai passar daqui 4, 5 anos. Quantas coisas lá atrás, que passado o tempo, eu olhei e falei, cara, não, precisa, não podia. Se eu não tivesse desistido, eu estaria em outro lugar hoje. E eu falei, eu não quero mais esse arrependimento. Então coloca o prazo lá na frente.
Ajuste expectativas e, na dúvida, joga a expectativa para baixo. Não com vitimismo, do tipo, não vai funcionar. Isso não é ajustar a expectativa para baixo, isso é pessimismo, tá? Ajustar a expectativa para baixo pode demorar, tá? Pode demorar. Por que eu tô falando isso? Eu falei para você, Will, quando eu comecei a correr, e eu tinha 105 quilos quando eu comecei a correr, eu ouvia o Gamecast. Eu ia ouvindo o Gamecast, todos os episódios. E eu coloquei uma expectativa que eu achei que era irreal. E ela não tinha nem prazo. Eu falei, um dia eu vou contar minha história no Gamecast. Eu falei isso. Quando eu conheci o Natan, contei isso pra ele. E eu conheci ele num evento da Clear na B3, que estava a Pan. Ela sentou do meu lado naquele São Jorge e eu fiquei chocada, tá? Meu Deus, ela tá sentada do meu lado tomando uma cerveja. Incrível como ela sempre é, tá? Eu vi um episódio do Gamecast sendo gravado ao vivo lá. Foi esse o presente que o Scott me deu, de tipo, Mari, vai ter uma gravação, você quer ir ver? Eu achei aquilo o auge pra mim. E eu falei pro Natan, em tom de brincadeira, um dia eu vou gravar um Gamecast contando essa história. Só que eu sou mais faladeira, né? Ele conversou comigo, passou alguns meses, eles me mandaram uma mensagem e eles me chamaram para gravar. E hoje eu vivo o que era impensável para aquela Mariana. Então eu agradeço aquela Mariana. Quando eu falo isso para vocês, eu falo obrigada, Mariana, lá 2020, que começou a fazer isso que o Will tá fazendo agora, de falar sobre isso na internet. Eu não tinha um grande objetivo com isso. Todas as coisas me vieram e é por isso que eu sou tão feliz fazendo o que eu faço. Porque a minha expectativa com isso era baixa, Will. Isso vale pro trade. Acreditem, é possível, ele pode mudar a sua vida e tudo isso, mas ajustem a expectativa de vocês. Busquem um resultado grande, mas ajusta a expectativa de vocês. Porque a felicidade é o que sobra depois que a gente tira do nosso resultado as nossas expectativas. Então, vocês vão ser mais felizes, mesmo chegando na boleta de 100 mil. Se vocês acharam que aquilo ali ia vir muito rápido, ou se vocês olharem e falaram, cara, eu não sei quando vai vir um dia. A hora que vem, vocês vão ser mais felizes de chegar lá, na hora que se vocês tivessem ajustado a expectativa de vocês. Então, esse é o recado. Que o Rafa até falou aqui, a Mari de ontem valorizou o processo, se tornou a Mari de hoje e está vivendo o impensável. Acho que ele Exato. definiu tudo aí, né? Também, você falando do que você falou aí também, aqui é um começo sem pretensão nenhuma, mas também me sinto muito lisonjeado de, por exemplo, estar aqui numa live com você. Muito Uma obrigada, live com você é a muito Pan, querido. da Pan tá marcada já, assim, a semana, tá? Vocês vão saber, vão descobrir. É Depois eu quero entrevistar o surpresa. Rogério. Tem o Rogério, quero bater um papo com ele, se possível. Tem o Bertuzzo, tem a Marcela, tem a Amanda, tem diversas pessoas assim. E eu poder. Hoje, você falando em sonho do Gamecast e tudo mais, eu não tenho esse sonho hoje. Mas o ponto de estar aqui, como analista que está dedicando o tempo dela, passar uma hora e pouquinho conversando, isso já me faz muito feliz. Assim como o Leandro também que está no mercado, já trabalhando com coisas. Foi o primeiro ali, eu falei, cara, eu preciso começar, porque acabou a casa clear agora, vamos comigo? Ele falou, cara, na hora, topou. Então, eu Nós agradeço somos, muito. nós somos um lar muito frutífero, de uma família muito frutífera, saiba disso. Sabe que É, pode contar comigo. Eu faço isso com prazer, porque quando eu falo dessa felicidade genuína, é exatamente isso. Eu também nunca esperei estar aqui, podendo estar nessa posição que eu estou hoje, Will. E é por isso que essa felicidade é genuína, porque é um baita de um resultado com expectativas bem ajustadas. o Renan, que está aqui até na live, né? A gente se conheceu em 2023 na Expert, porque a gente ganhou no Arena e ele ganhou no Arena e eu ganhei na Clear o convite de ele na Expert. Então, é um dos primeiros traders aí que eu conheci de cara a cara, que a gente saiu do chat e se conheceu. E ele falou de projetos também que ele tinha sobre isso, de fazer trade e algumas coisas. E eu falei para ele, até falei, cara, você precisa só alinhar as expectativas, mostrar alguém, mostrar o loss. Se você quer mostrar a boleta, ele lembra disso. Eu acho que quando você começa a mostrar o processo, você tem que, se você quer mostrar a boleta, tem que ser os dois lados. Você tem que mostrar sempre uma realidade. Então, eu agradeço muito do que 2023 trouxe, porque assim, eu não conhecia vários de vocês e eu não conheço alguns ainda, porque para mim, que eu já falei para você, se eu gosto de você e eu entendo
o que a sua live me proporciona, eu não vou sair dela procurando, desculpa, André Moraes, Storms, são grandes feras, eu não vou procurar, porque eu Ai, eu estou tô satisfeito muito com a Mari. nojenta. Ai, ai, eu Então tô muito nojo. Não eu tô com a aguento. Mari, eu tô com a Pan, eu tô com o Perrete, que são pessoas ali que são sensacionais, que nos ensinou muito e vem ensinando a cada dia. Até mesmo de não duvidar de um analista, entender o processo dele, que é o que milhares de pessoas pensam. Se começasse a se colocar no cada mais do que um projeto de um analista pode começar, putz, se eu tivesse acreditado no Scott em 2021, talvez eu não teria perdido o dinheiro que eu perdi. Mas ali era bem no comecinho do projeto dele que ele começou a fazer live, não sei se foi, ele começou as mentorias e era eu, ele mais duas pessoas ali numa live, três, todo mundo com câmera fechada, com medo de dar cara a tapa, e eu você falar, eu falei, ah, cara, eu sou meio carudo às vezes aqui, não tinha nem tomado uma Heineken ainda, e eu falei, ah, vou dar minha cara a tapa aqui, é isso aí. Aí abri a câmera, e quando foi 23, eu falei assim, lembra, Scott, lá daquela live de 2021? Aí ele, claro que eu lembro, tudo mais, não tinha E eu sei que contato ele ali. lembra, ele tem uma memória para essas coisas. Tem, ele tem, até a gente chegou lá em 2025 agora, ele viu eu e o Renan, lembrou do Renan de 2023 ali também, e, e assim, às vezes até falei pro Renan, Renan tá aqui, falou que é uma amizade verdadeira e a gente estamos juntos sempre. E, e a gente falou, é uma vergonha às vezes quando a gente chega para vocês e se eu mostrar no relatório não está consistente. E a consistência ela passar de alguns problemas que você termina operando demais e tudo mais, porque todo dia é um aprendizado. Eu ainda estou nisso porque eu ainda acredito. Venho melhorando algumas coisas, piorando outras, mas estou nisso por estar com vocês e acreditar e também mostrar para todo mundo que é um processo e uma realidade, Não, né? mas ó, uma coisa importante eu ressaltar, tá? A consistência não é um degrau que você subiu e você se mantém lá, tá? Sim, É difícil, a gente não fica bem quando a gente não tem um dia bom, não é agradável, tá? Só que a gente usa a nosso favor algumas vezes, e eu falo porque a gente tem essas conversas. A gente usa a nosso favor justamente o papel do analista. Eu me sinto orgulhosa quando eu vejo que eu estou fazendo, eu estou seguindo o que eu falo, tá? Porque eu tenho a vantagem de falar. Quando alguém vira, quando a Marcela vira e fala, eu sei onde você teria vendido, eu sei que eu estou sendo consistente. Consistência não é só boleta. Porque se você tem esse nível de consistência operacional, a boleta ela tá vindo ali, tá? Aí você precisa de paciência, um pouquinho. E ter a vulnerabilidade de abrir um relatório, eu sempre falo, se alguém quiser dividir comigo, eu já falei pra você, vamos fazer um projeto, vamos tentar construir uma coisa nesse sentido, para provar que é possível fazer determinados ajustes, estou aqui para isso, faço com o maior prazer. Só que eu também respeito o fato de que eu não sei se, eu não acho que é mostrado todos os dias, porque você se coloca numa vulnerabilidade que às vezes mais te atrapalha do que te ajuda. Entendeu? Então, às vezes, em períodos maiores é mais fácil. Um dos motivos pelos quais eu não gosto de ficar mostrando operação dia, verdinho, eu não tenho problema de falar, estopei. Se me perguntarem, eu vou falar, estopei. Entendeu? Estopei ontem. Hoje deu alvo. 2-1, onde eu tô, né? Mas eu não vejo vantajoso, porque não é legal para mim. Então, a gente precisa entender o que que é. O que que é legal para mim? Falar de semana, falar de mês, falar de sequência. Porque também é o meu discurso, inclusive, né? Que pouco importa o que você faz numa operação. Então, a consistência, ela é um pouco diferente, eu acho, do que a maior parte das pessoas acreditam que ela é. Porque a consistência, ela não é confortável também, tá? É você da duvida, só que você age, mesmo duvidando, do jeito que você percebe que é o correto, tá dentro das suas regras. Então, eu acho que é importante colocar isso. E quando a gente, como analista, a gente se coloca ali, a gente está também colocando a nosso favor a exposição. Porque ela acaba ajudando. Por isso que eu falo, filmem vocês mesmos treinando. Expliquem é. para vocês mesmos. Eu uso muito essas questões a meu favor hoje, porque eu percebi que o que antes era uma fraqueza, que era a exposição, acabou se tornando um dos pilares para me ajudar a me manter fazendo a mesma coisa.
Show de bola. Vamos, né? Porque senão a gente não para de falar. Porque se a gente... Eu Eu gosto de volto falar pro, eu também. volto para um número, para um 2, mas amanhã tô às 14 horas no canal da Clique Corretor. Exato. E a última pergunta, tá? Eu prometo que essa é a última. Sim, senhor. Quem é o pai, quem é a mãe, quem é o criador do Double Leg? O Scott. Viu, Mas ele fica Marcela? bravo, porque eu falo, ele fala, eu já te cedi isso. Eu falo, mas ué, eu não. Se tem uma característica que eu tenho, e isso é muito importante para mim, eu tenho uma cabeça acadêmica, tá? Eu sou uma pessoa de formação acadêmica bem estrutural, né? De universidade pública, forma de metodologia de pesquisa, e uma das coisas que a gente aprende é que a gente, sempre que a citação não é nossa, a gente dá o crédito, né? Então, dificilmente você vai me ver repetir alguma coisa que veio para mim de alguém que eu não dê o crédito. E aí eu sempre dou esse crédito pro Scott, porque foi ele literalmente que desenhou para mim. Ele falou: "Ó, tá vendo isso aqui, ó?" Porque eu tava tentando achar alguma coisa que fosse extremamente objetiva para eu testar. E ele falou: "Testa isso aqui." Assim como o Dogina 200, eu ouço o Dogina 200, eu vejo o Dogina 200, eu lembro do Scott. Tá? Eu lembro dele. E Legal. aí foi ele que falou. Aí eu mostrava pra ele a planilha. Eu falava, ó. Só que aí o que foi interessante fazer isso, o double leg? Se você pega o martelo clássico que está nos livros de análise técnica, ele tem uma série de regrinhas de restrição. Então, pavio tem que ser 2 vezes ou 2 vezes e meia maior do que o corpo. Não pode ter muito pavio em cima do corpo, tem essas coisas. Eu fiz algumas adaptações porque eu fui vendo. Aí eu falava que às vezes tinha alguns. Quem era da época da Arena me ouviu falar isso. Tinha alguns martelos que não eram martelo de análise técnica, mas era martelo do Thor. O que era o martelo do Thor? Pensa no martelo verdinho, então ele veio para baixo e voltou para cima, só que o corpo fica grande, só que a favor do pavio, né? A favor. Então ele é mais forte ainda do que o martelo se tivesse com um corpinho assim, na minha concepção. E aí eu comecei a considerar eles também, e aí eu fui adicionando. Mas aí essa forma de enxergar ele, condução, é minha. Mas o bichinho ali é do Scott. E ele às vezes Pronto. fala, eu já te cedi, porque nem ele mais acredita no double leg tanto quanto eu. A Marcela também, tá? Que ela que pediu para perguntar e disse que é seu. Vou patentear. Patente. Mari, encerrando, quero muito agradecer. Eu tentei, né, ser um pouco mais curto, mas é tanto Eu aqui não assunto deixei. do que isso. Você pode falar aqui a hora que você quiser. E acho que quem estava aqui participou, aprendeu muito. Espero conseguir montar os cortes, o pessoal assista aí. Não por mim, não para ver o canal, para realmente ver o Por bate-papo que é mim, pelo importante. Will, porque a gente tá batendo esse papo aqui. Existe um valor na troca. Às vezes, na linguagem das redes sociais, a gente tem a impressão de que a gente tá falando sozinho, tá? E é difícil. Eu falo por experiência. Então, cada vez que vocês trocam, cada vez que vocês respondem um direct, mandam uma mensagem na caixinha. E essas coisas não são métricas de ego. E eu tô falando pra você porque eu não sou cobrada dessas métricas na nossa casinha, lá na Clear. Óbvio que existe essa medição, mas eu nunca fui cobrada do tipo, precisa subir, precisa. Não. Mas por quê? Porque elas são uma métrica indireta do quanto a gente atinge vocês. Então, quando vocês devolvem pra gente, e em última instância, fazem isso que você está fazendo aqui, Will, de olhar e falar, Mari, vem falar comigo, bota aqui, vamos conversar. Você está levando na última instância essa métrica que para nós importa. Isso não é ego, isso é conversa, isso é troca, porque isso aqui é uma rede social, e rede social são pessoas em última instância. E nós somos um lar. Nós somos um lar, né? Além da casa, agora nós somos um lar. É. Então, eu realmente agradeço todo o papo. Como diz o Kim, é uma coisa inenarrável e é um prazer enorme conseguir ter falado com você. E eu sei que o tempo de vocês é muito precioso. E, assim, poder conversar com quem sabe tanto e a gente vai aprendendo a cada dia, porque eu sou preguiçoso para ler. Aí, quando você cita livro, eu sou da turma que eu aprendi com vocês e aprendo com vocês. Então, eu não preciso saber de mais nada. Eu vou um Se eu estiver dia, eu aprendendo com preciso a fã, tirar umas fotinhas disso aqui, ó. O meu caderninho de quando eu comecei a estudar. Eu guardo ele aqui e eu recomendo que vocês façam o mesmo.
Eu olhava para o negócio de quem investir que eu falava, meu Deus, eu nunca vou entender isso aqui, ó. Olha isso aqui. Eu tenho sempre E meus hoje, muitos livros, porque o Scott fala que o conhecimento profundo de verdade está dentro dos livros. Vocês são alunos dele, vocês sabem disso? Eu sou aluna premium. Aqui, ó. por isso Ó, que eu ah, peguei 7 desse, ó. É por isso que eu tenho 7 desse aqui agora para fazer todas as anotar tudo. anotações. É. Então, agradeço muito. Eu não tenho nem palavras aí para agradecer você. E a todo mundo que ficou aqui na live até o final, e quem passou e quem perguntou. Espero que tenha tocado de alguma forma aí e que possa ajudar o bate-papo e que a gente vai ter mais bate-papos para a gente entender que o trade não é tigrinho, mas também existe um grande risco e que a gente consegue chegar lá estudando e aproveitando todo o conteúdo que a gente tem para absorver de vocês. Aqui, Marcelo, ó, o risco. O risco, quando a gente não sabe, fica assim, ó, bagunçadinho. A Marcela tá falando aqui que ela vai lendo os livros, vai passando, e o. Cadê? O Wanderlei aqui falando. Ele pegou um dos livros mais difíceis. Difíceis, nossa, foi ótimo. Falando de livro, eu erro o português. Vamos lá. Um dos livros mais difíceis que eu já indiquei, que é o Erro de Descartes, que é bem fora do mercado de comportamento. Ele falou que leu aqui porque eu indiquei. Tô vendo. Galera, eu não consegui ver tudo, porque senão a gente não conversava numa linha. Mas eu queria agradecer vocês aqui. Vocês são tudo meu time. Aqui na minha família a gente brinca isso, fala, vocês são meu time. Vocês são meu time. Isso aí. Muito obrigado, Mari. Um grande Abrirei beijo. caixinha nos meus stories. Vamos lá, façam Vamos lá. perguntas. Já pergunta o que ela achou da live, hein? Pode perguntar lá. Obrigado, Mari, de coração. Obrigado, tá? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.